para sempre. Tu és fiel, Senhor. Nesse tempo aqui de canções entoadas a Ti, Deus, nós queremos render o nosso coração e proclamar com as nossas bocas, ó Deus, que Teu é o reino, ó Deus, que o Senhor é o nosso Jesus, o nosso Salvador, e que ninguém pode impedir o Teu agir, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos, boa noite. Hoje nós estamos fazendo um período de louvor e adoração diferente. O momento em que nós vivemos é diferente, mas o Senhor é o mesmo. Amém? O Senhor não muda, Ele continua sendo sempre o mesmo nas nossas vidas. Eu queria convidar você que está aí através do celular, ou assistindo através da sua televisão, coloque seu fone de ouvido, se você está com o celular. Prepare esse momento para adorar o Senhor. Prepare esse momento, faça disso o seu tempo a sós com Deus nesse domingo, ou no dia da semana, ou quando você estiver assistindo esse vídeo. Aproveite cada canção, cada palavra que nós vamos entoar aqui a Ele, e ofereça sua vida como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, porque Ele merece, Ele é digno. Amém? Vamos adorá-lo? Cante aí mesmo na sua casa, onde você estiver, cante conosco. Vamos adorar a Ele, amém? Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti servir-te. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir. Se você deseja adorá-lo, diga: adorá-lo, sempre mais e mais. Quero adorá-lo, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sim, Jesus, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. E se não há outro como o Senhor, não há ninguém como tu, Jesus. Ah, Deus, nós queremos engrandecer o teu nome, render as nossas vidas a ti nessa noite, Pai. Ah, Deus, recebe as nossas vidas como gratidão por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito por nós. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo em nossas vidas, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo e
ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Diga pra ele. Incomparáveis são tuas. Diga pra ele mais uma vez, Senhor, incomparáveis são. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Melhor é a tua vontade pra minha vida. Melhor é o teu querer, melhor é o teu amor, melhor é o Senhor na minha vida. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Por isso nós te exaltamos, Senhor. Promessas que estão na tua palavra, que o Senhor não nos deixaria, que o Senhor estaria conosco todos os dias, e nós te exaltamos, Cordeiro que venceu. Que você declare aí onde você está as maravilhas do Senhor, em meio a estar dentro de sua casa, em meio a esse tempo que nós não entendemos, mas mesmo assim agradecemos ao Senhor, porque é um tempo talvez até de você estar a sós com Deus. Que você exalte e declare aí onde você está as maravilhas do Senhor, porque ninguém pode contra o braço forte dele. Amém? Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra
quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Sim, Deus, nós queremos declarar que nesse tempo seja um tempo, ó Deus, a sós com o Senhor, um tempo de conhecer mais o Senhor, um tempo de declarar as tuas maravilhas, ó Deus, porque aqueles que esperam e confiam no Senhor serão renovadas as suas forças e jamais serão abalados, ó Deus. Nós somos teus e estamos guardados por ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em você, meu irmão, bendiga o santo nome do Senhor. Que você possa dar graças, que você possa realmente reconhecer o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que você agora possa ficar com a palavra do Senhor, que ela possa entrar no seu coração e te abençoar nesta noite. Amém. Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Olá, irmãos, graça e paz. Queria deixar com vocês alguns anúncios aqui rapidinho para a gente estar ficando inteirado de todas as situações e também para que possamos participar de forma intensa como igreja nesses dias, tá? O primeiro deles, o pastor tem compartilhado com a gente. Neste dia 29, hoje, domingo, a partir das 0 horas, vai começar um relógio de oração que vai durar de hoje, meia-noite, até o fim da segunda-feira, até amanhã, então, meia-noite também. É um incentivo aí à oração. Dá uma olhadinha no vídeo a seguir. Neste próximo domingo, dia 29, à meia-noite, nós vamos iniciar uma jornada de oração de 24 horas até a meia-noite da próxima segunda-feira, dia 30. E a você, meu colega pastor, o meu apelo para que este convite seja transmitido a toda a sua igreja, que você a mobilize para essa grande jornada de oração. O objetivo é que durante 24 horas consecutivas, as orações sejam colocadas diante do trono da graça de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ore conosco. Meu colega pastor, mobilize a sua igreja para a oração. Vamos juntos para esta jornada de 24 horas de intercessão e oração pelo Brasil e pelo mundo. Bom, então tá aí, irmãos. É muito importante que nós participemos de alguma forma, se envolva a sua célula, façam um relógio de oração, separem horários para estarem intercedendo por nossa nação, intercedendo por tudo aquilo que tem acontecido nos dias de hoje, e inclua também os enfermos de nossa igreja, os enfermos que você conhece. Você pode incluir essas pessoas em suas orações. Amém? Participe, é um dia que pode ser especial, a ação do Senhor através das nossas orações. Bom, um outro incentivo que eu queria dar nesse dia é o incentivo às células. Algumas células têm feito suas reuniões de forma online, a minha célula tem feito assim, eu sei de muitas outras, então participe, meu irmão, faça parte desse grupo, mesmo que de uma forma ainda não presente, mas se reúna, faça um esforço de estar ali naquele horário que o seu líder tem colocado, e participe, interaja, esteja 100% ali naquele momento. Às vezes a gente está no celular, mas está mais em casa, confortável, até fazendo outra coisa, mas separe aquele momento da célula para você participar e ser abençoado e abençoar irmãos. Amém? Ainda incentivando a comunhão, que você nesses dias consiga separar tempos para orar por irmãos, contactar, ligar, entre em contato, fale, converse. Use esses dias de quarentena para estar mais próximo de alguém, mande uma mensagem, esteja orando com alguém. É um incentivo de nosso pastor, dos pastores, para que você
tenha laços de comunhão estreitados nesse momento. É claro que não é para você visitar o irmão, não é momento para isso, mas sim para ligar, para ficar sabendo como ele tá, para mandar mensagem, tá? Mantenha o contato, arrume parceiros de oração. Será um tempo especial de repente, mesmo distante, você conseguir estreitar laços, tá? Um outro aviso que a gente precisa sempre lembrar é a questão das ofertas, irmãos. Nós não estamos nos reunindo aos domingos, então isso com certeza faz com que o número de ofertas caia. Foi compartilhado com os líderes de célula as 2 contas da igreja, tanto para construção quanto também para dízimos e ofertas. Então pegue com seu líder de grupo pequeno esse número e não deixe de ofertar nesses dias. Amém? Não deixe de ofertar então. E uma outra questão, nesse momento a gente vai tirar um tempinho aqui juntos então, até para já orarmos pelos enfermos, tá? Então queria que você lembrasse aí, aqueles que você lembrar, eu não vou citar nomes, mas aquele que você lembrar de sua célula, aquele que está perto de você, que você esteja orando por ele, para que o Senhor o visite, o Senhor o toque e faça a sua obra em seu coração. Vamos orar? Senhor, nós engrandecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E nesse momento queremos colocar os enfermos diante do Senhor, Pai. Tu os conheces, Tu sabes quem são as pessoas que carecem do Senhor, Deus, carecem do toque do Senhor, e nós queremos pedir esse toque, Pai. Que o Senhor venha agir de forma sobrenatural, Deus, nesses dias, Pai. Cuidando dos seus filhos, tocando, curando, Deus, aqueles que precisam, Deus. Aqueles que estão sendo também afetados por esse vírus, Pai. Que o Senhor venha com misericórdia agir na vida deles, Deus. Cuida, trabalha, ministra, Deus. Cura, Pai. Com Tua graça, com Tua mão, Deus, com Teu poder, Pai. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá para mais um hino e depois a palavra do Senhor. Deus abençoe. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus.
Olá, queridos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos aqui para o momento da palavra e espero que essa palavra ela fale ao seu coração, ela falou ao meu coração nesses momentos diferentes que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando por um momento diferente, diferente talvez de tudo que nós já vivemos. Imaginaria que nós passaríamos por um momento desse. Mas assim, Deus, Ele compartilhou no meu coração uma palavra e eu queria repartir com os irmãos. A palavra está em 2 Crônicas, no capítulo 11, do verso 5 ao verso 12. A palavra diz assim: Roboão morou em Jerusalém e construiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Tecoa, Bet-Azur, Socó, Adulão, Gat, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azecá, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Essa palavra ela está dentro de um contexto bastante específico, né, da história de Israel. Eu diria, talvez um dos contextos mais pontuais, mais importantes da nação de Israel. Por quê? Porque esse texto está dentro do momento em que Israel ele passa por aquela famosa divisão, né, das 10 tribos fazendo parte de um reino chamado Reino do Norte, e 2 tribos ali passam a fazer parte do Reino do Sul. Né? E o pano de fundo desse acontecimento, dessa ruptura, na verdade, na nação de Israel, foi a partir da morte de Salomão. Salomão, ele, depois de um reinado muito próspero, né? Um reinado de paz, de prosperidade, sendo conhecido internacionalmente, tendo um relacionamento muito bom, né, com as outras nações, de respeito, né, as nações respeitavam, né, a nação de Israel neste momento. Agora Salomão está morto, né, o seu filho Roboão então assume, né, o trono no seu lugar, né, mas logo nos primeiros dias de Roboão ele enfrenta ali uma grande revolta do povo. O povo ele se revolta ali contra o rei Roboão. Essa revolta é liderada por um homem chamado Jeroboão. Esse homem ele era um ex-servo do palácio, era um homem de confiança de Salomão, mas por conta de uma conspiração que ele havia feito contra o rei Salomão, ele foi exilado no Egito. Com a notícia da morte de Salomão, esse homem chamado Jeroboão, ele retorna, né, para a nação e retorna, né, com certeza para continuar a sua conspiração, porque ali se alia o povo ali, ou a grande parte do povo, né, que vai ali se revoltar, se rebelar contra Roboão, né, que é bem novo ali no trono. Né, esse homem então vai liderar essa revolta, e por conta dessa revolta, né, Roboão toma uma decisão de, quando chegasse em Jerusalém, né, prepararia ali o seu exército e voltaria para lutar contra Jeroboão e retomar, né, ali aquela área que foi tomada à força por Roboão e parte ali da população. Mas quando Roboão está em Jerusalém, ele recebe uma palavra de Deus. Deus usa um profeta para alertar Roboão. Isso está lá no capítulo 11, logo nos primeiros versículos. Isso está lá no capítulo 11. Deus levanta um homem, um profeta, para falar para Roboão: olha, Roboão, não é hora de voltar, não é hora de lutar contra os seus irmãos. Essa revolta não veio deles, não veio de Jeroboão. Essa revolta foi eu mesmo quem permiti que acontecesse. Então ali o povo ali entende a palavra de Deus, né, se aquieta, volta ali. A palavra usada ali é volte cada um para a sua casa, né, muito parecido com a palavra que a gente tem recebido hoje. Volte cada um para a sua casa, porque agora o momento de focar em outras coisas, né? Então Roboão então ele passa a habitar em Jerusalém, né, vive aí esse momento de tensão, esse momento que vai ficar marcado na história,
que a morte de Salomão, a ruptura, né, a divisão das tribos, né, agora não é apenas um reino, são 2 reinos agora, um reino tem como rei Roboão e outro reino tem como rei Jeroboão. Né? Então Roboão agora está em Jerusalém, né? Com certeza, como filho de Salomão, ele se inspira nos feitos de Salomão. Com certeza Roboão é um rei que tem interesse que essa nação que está sobre o seu governo seja uma nação próspera, tanto quanto foi a nação nas mãos de seu pai Salomão. Com certeza o interesse de Roboão são os melhores para a nação de Israel. Por isso o tema, né, da nossa mensagem é quais os interesses do rei, né, quais os interesses de Roboão para com a nação que agora é formada pelas tribos de Judá e Benjamim. O texto vai dizer isso, né, que agora estão sob o domínio de Roboão, o rei Roboão, as tribos de Judá e Benjamim. Mas quais os interesses do rei Roboão, né, dentro desse texto? Olhando para o texto, lendo o texto, né, quais os interesses que ficam evidentes aqui no texto? Primeiro interesse que a gente pode perceber aqui no texto é que Roboão ele tem um grande interesse de fortalecer algumas cidades, né? E o texto aqui vai mostrar algumas cidades que Roboão ele tem interesse de fortalecer. Quando você pega um mapa, né, de Israel no tempo de Roboão, né, você não vai conseguir encontrar todas essas cidades aqui. Você vai pegar ali alguns mapas, né, alguns têm 3 cidades, outros têm 4 cidades, outros chegam até 5 cidades, mas o que o texto nos informa aqui é que essas cidades elas estão em Judá e Benjamim. E quando você pega o mapa, você percebe que Judá está mais ao sul e Benjamim está mais ao norte, né? E essas cidades que aparecem no mapa, elas seguem um padrão. Qual que é o padrão que elas seguem? Um padrão que isola Jerusalém, faz tipo um cordão em volta de Jerusalém. Então, o interesse de Roboão é de fortalecer aquelas cidades que, primeiro, né, estão muito mais próximas de Jerusalém. E outra, são cidades que estão fazendo um cordão de proteção em volta da cidade de Jerusalém. Jerusalém era onde ficava a residência do rei, era o lugar onde o trono estava estabelecido, era a cidade mais importante ali da nação. Então estava no coração de Roboão fortalecer essas 9 cidades, né? Era uma estratégia de Roboão. Na cabeça de Roboão, essas cidades fortalecidas significava o reino fortalecido. Uma cidade é uma célula menor da nação, né? Ali a nação era formada por duas regiões, né? Havia as 2 regiões e as cidades. Então ali, nesse contexto de nação, ali naquele momento, as cidades elas eram as células menores da nação. Então havia um interesse no coração de Roboão de fortalecer essas células menores da nação, porque ele entendia que se essas células menores, essas porções menores do reino, né, em volta ali do trono, se elas estivessem fortalecidas, elas estivessem sendo cuidadas, protegidas, significava não só o sucesso das cidades, mas significava também o sucesso da própria nação como um todo. Então, um dos interesses do rei é fortalecer as células menores da sua nação. E que isso tem a ver com a gente, né? Qual é a lição que isso pode trazer para a gente? Né? Nós também fazemos parte de um reino, né? O reino de Deus, ele é representado na terra pela igreja. A igreja, ela é a expressão do reino de Deus na terra. E a igreja espalhada por todo o mundo, ela representa o reino de Deus na terra. Mas essa igreja, ela também é representada por grupos menores, né, que são chamados de denominações. Né? As denominações, elas também representam o reino de Deus na terra, mas em grupos menores, em porções menores, né, da população cristã.
né? Além dessas denominações, existem o que? As igrejas locais, que são grupos ainda menores que não deixam de representar o reino, fazem parte do reino, são o reino de Deus, mas são grupos ainda menores. E dentro dessas igrejas locais, existem aqueles ministérios, aqueles grupos pequenos, aquelas classes de escola dominical, aqueles grupos de interesse, aqueles ministérios de homens, mulheres, casais. Esses grupos formam ainda células ainda menores, que fazem parte do reino de Deus, né? Mas o grupo ainda menor, talvez o grupo menor, né, dentre todos os que fazem parte do reino de Deus, é a família. A família é a célula menor do reino de Deus, né? Esse momento agora que nós estamos vivendo é o momento em que as famílias estão reunidas por mais tempo, as famílias estão ali meio que enclausuradas, né? Estão vivendo um momento especial, mas o reino de Deus não deixa de acontecer, porque o reino de Deus também é formado por essas células menores. E assim como o interesse do rei Roboão de fortalecer essas cidades que são a célula menor do seu reino, eu posso dizer com convicção que há um interesse no coração do Rei dos Reis, do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso, daquele que reina sobre a igreja, daquele que reina sobre as nossas vidas, que há um interesse no coração do nosso Rei de fortalecer as nossas famílias nesse tempo. Esse é um interesse, nós podemos dizer com certeza, podemos dizer com convicção, não é errado dizer, né, que esse é um momento de fortalecimento, de ajuste, de unidade, né? Certamente aquilo que Deus ele deseja fazer nas famílias neste momento, nessa célula menor do reino, né, vai refletir na igreja, vai refletir no reino, né, nesse reino que vai se aumentando, né, com as denominações, as células, os grupos, a quantidade de pessoas vai aumentando. Mas eu creio, tenho convicção de que esse é um tempo em que Deus ele tem no seu coração o interesse de fortalecer as famílias. Deus ele tem esse propósito no seu coração. Porque o sucesso da família, a prosperidade da família, estou falando com relação à parte espiritual, à área espiritual, o sucesso da família, a prosperidade da família, significa também a prosperidade da igreja, a prosperidade do reino de Deus. Então, assim como Roboão, ele tinha interesse em fortalecer as células menores do seu reino, eu tenho certeza que há um interesse no coração de Deus de fortalecer as nossas famílias. Outro interesse que nós percebemos aqui no coração de Roboão é de estabelecer ali líderes para essas cidades. O texto vai dizer que Jeroboão ele estabelece líderes ali, ele coloca capitães, há uma versão que diz que ele coloca capitães, né? Então ele sabe que uma cidade, para que ela tenha sucesso, para que ela seja próspera, para que ela caminhe dentro do propósito da nação, ela precisa de líderes que estejam conscientes do propósito do reino, líderes que estejam alinhados ao propósito do reino, líderes que estejam comprometidos com o propósito do reino. Então, Roboão ele toma esse cuidado de encontrar ali naquelas cidades, naquelas células menores da nação, homens que vão guiar aquelas cidades, né, para o propósito do reino como um todo. Né? Quem são esses líderes? Nós podemos dizer que esses líderes, Deus ele deseja que os lares cristãos sejam liderados pelos seus líderes naturais, que são os homens, né, os pais. Mas se isso não for possível, se não há possibilidade desse pai, desse homem estar enganjado, estar alinhado com o propósito de Deus, de ter a sua vida nas mãos do Senhor, também aqueles que qualquer um pode liderar, qualquer um pode exercer essa liderança pela influência, né, pelo seu compromisso com Deus. Ele pode liderar por meio do serviço, por meio da demonstração na prática do amor de Deus. Então Deus, né, ele também ele
ele tem essa intenção, né? Eles têm interesse de que em cada família haja um influenciador, haja uma pessoa que vai levar aquela família, né, para o propósito de Deus, que vai influenciar aquela casa, né, para entender, para compreender, se alinhar aos propósitos de Deus e a viver os propósitos de Deus. Então Roboão sabia que colocando ali um homem, né, que estivesse alinhado aos seus propósitos, né, um homem que estivesse comprometido com os propósitos do reino, uma pessoa que estivesse ali, né, consciente dos propósitos do reino, essa pessoa ia ajudar em muito aquela cidade prosperar e se fortalecer. Deus tem nos chamado para ser essa pessoa. Deus tem nos chamado para ser pessoas dentro das nossas casas, que sejam boas influências, que conheçam a vontade de Deus, que se alinhem ao propósito de Deus, se comprometa com o propósito de Deus. E compromisso, irmãos, compromisso gera decisão, e decisão gera ações. Quando nós nos comprometemos e tomamos decisões, o propósito, a vontade de Deus, ela é encarnada, né? Ela se transforma em ações práticas, ações que aparecem, que são demonstradas na prática. Então, há esse interesse, sim, do nosso rei em levantar líderes que vão influenciar seus lares, né, suas famílias. Um outro interesse do rei, o rei Roboão ali no texto, é que o rei ele tem o interesse de abastecer as cidades de forma completa e abundante. Olha só o que o texto vai dizer lá. Ó. Vou voltar aqui para a gente... Olha o que o texto vai dizer. E ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes, como eu acabei de ler, com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Então há um interesse do rei Roboão de abastecer essa cidade, de alimentar essa cidade. E não é só apenas alimentar, mas alimentar essa cidade com o que há de melhor, de uma forma completa, né? Porque ali quando ele diz suprimentos, tem muito a ver com o trigo, né? Que era uma base ali alimentar da população. O trigo ali fazia parte da base alimentar deles. Mas o azeite e o vinho era um alimento um pouco mais sofisticado, era um alimento que completava, né, a alimentação deles e deixava essa alimentação, né, um pouco mais sofisticada. Então, o rei ali, Roboão, ele não apenas, né, quer que essas cidades sejam fortalezas, mas ele dispõe ali condições para que essas cidades elas sejam realmente fortalezas, sejam realmente fortificadas. Então ali ele dispõe ali alimento para eles, ele dispõe azeite, ele dispõe vinho, né? Assim também o nosso rei, né? O nosso rei Jesus, né? O nosso rei dos reis, ele tem esse interesse de nos alimentar espiritualmente. Ele tem esse interesse de alimentar a nossa alma. Ele tem esse interesse, ele dispõe, ele coloca à nossa disposição tudo o que nós precisamos com relação ao alimento das nossas almas, ao nosso crescimento espiritual. A palavra, quando é usada ali no livro de Joel, quando fala de cereal, de azeite, de vinho, está falando ali de uma ação do Espírito. Então, há à nossa disposição a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a manifestação poderosa do Espírito Santo, à nossa disposição a palavra de Deus, que por meio do Espírito nós podemos compreender, nós podemos aplicar na nossa vida, né? A paz, né? A paz do Senhor que Ele dispõe também para nós. Então o nosso rei, ele tem esse interesse também de nos alimentar, de nos fazer prósperos espiritualmente, de nos dar o melhor. A palavra de Deus diz, se creres, né, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês crerem e obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Ali pode ser que o texto esteja falando sobre o melhor
de forma material, mas eu tenho certeza que a ênfase ali é o melhor dessa terra em termos espirituais, a comunhão com Deus, a amizade com Deus, o relacionamento com Deus. Então há um interesse no coração de Roboão de alimentar aquelas cidades para que elas sejam fortes. Há um interesse no coração de Deus de nos alimentar espiritualmente, de nos encher do seu espírito, de nos tocar com o seu espírito, de nos relacionar conosco, para que sejamos fortes, para que possamos suportar os momentos difíceis e possamos estar aptos, estar preparados para fazer a vontade de Deus. O outro interesse do rei, eu acho que é o último, é o quarto, é que Roboão ele tem um interesse de capacitar essas cidades. Deixa eu voltar aqui que eu perdi aqui. Olha só o que diz lá o verso... Não, no mesmo verso. E ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos e grandes lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Olha só, o Roboão ele sabe que essas cidades elas precisam de ser capacitadas para lutar contra os seus inimigos e se defender dos seus inimigos. Então há no coração de Roboão capacitar essas cidades, dispor para essas cidades a capacidade de atacar e se defender. Então há um momento, né, de atacar, há um momento de fazer algo, como diz aí as pessoas, de adentrar ao campo do inimigo, né, de ir lá e saquear o inferno, né, como as pessoas dizem, mas há um momento também de se defender, de colocar trincheiras, né? Então há um interesse no coração de Roboão que essas cidades elas estejam capacitadas para atacar e defender, né? Podemos dizer também que o nosso rei, o nosso Deus, ele dispõe de ferramentas para nós como família, para essa célula menor do reino, né? Ele dispõe de ferramentas para a gente, para os momentos de atacar e para os momentos de se defender, de proteger a nossa casa, de proteger a nossa família. Então o nosso rei, né, o nosso Deus, o Rei dos Reis, ele tem interesses, ele tem um interesse de fortalecer a nossa casa, ele tem um interesse de fortalecer o nosso lar. Né? Aí o mundo está talvez aí desesperado, focando aí no problema, né? Alguns se sentindo ameaçados, mas nesse burburinho todo, né? Nessa situação complicada toda, né? Nós cremos que o nosso Deus é um Deus soberano, que não perde o controle de nada. E se nós cremos assim, essa pergunta, esse questionamento é pertinente. Qual o interesse de Deus nesse momento? Quais os interesses do nosso rei neste momento? Eu tenho convicção que um dos interesses do nosso rei é fortalecer as nossas casas, fortalecer as nossas famílias. E ele está nos chamando para isso. Que essa palavra venha falar no seu coração durante a semana, que você possa reunir a sua família, que você possa conversar sobre isso, e que nós podemos nos dispor diante de Deus, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos nos envolver num relacionamento mais íntimo com o Senhor, para que possamos nos preparar para quando nós tivermos a liberdade para sair, o que nós vamos fazer. Que Deus continue falando ao nosso coração. Amém, queridos? Deus abençoe.